Oi! Nesse vídeo vou lhe falar como eu fiz para criar 200 artes em um mês. Artes comerciais com qualidade de elementos e limpezas, e para aumentar ainda mais o desafio, em várias delas trabalhando com elementos manuais. Vou lhe mostrar como você pode aumentar a sua produtividade com algumas mudanças de hábitos e controles simples. Eu sou Cândice Galharino, se esse papo te interessa, vem comigo. Para começar, quero te explicar por que eu fiz tantas artes em um mês. O que me levou a esse número foi um desafio. Tracei uma meta e queria ver se eu era capaz de cumpri-la. Para mim, o trabalho só faz sentido se eu conseguir estar sempre me superando, sempre em evolução. E se não me derem um desafio, eu crio um. Pode ser um desafio sobre produtividade ou desafios de qualidade. Nesse caso que eu estou compartilhando, era produtividade, mas mantendo as artes comerciais. Porque não adianta eu sair desenhando um monte de coisas e esse material ficar todo encalhado. Uma observação importante antes de continuarmos: para conseguir esse número, eu me impus um forte ritmo de trabalho. Não acho que seja saudável o que eu fiz, mas como toda experiência que fazemos, sempre conseguimos achar, mapear coisas que nos elevam e nos levam a grandes resultados. Aí é só a gente equilibrar e conseguir melhorar a nossa produtividade ou qualidade no nosso dia a dia. Você precisa achar um número confortável, saudável para trabalhar. E se acontecer de por algum motivo precisar aumentar os seus números, já vai saber o caminho, ok? Classifique as suas artes por tempo. Na empresa em que eu trabalho, nós classificamos as artes em categorias: simples, médias, difíceis e top. O que difere uma arte da outra é o tempo que levamos para desenvolver essas artes. As simples geralmente levam em média até 1 hora e meia para serem feitas. E existem artes que fazemos em bem menos tempo. A média, no máximo até 4 horas. Difíceis, geralmente 1 dia de desenvolvimento. As tops são essas artes mais complexas que levam de 2 a 3 dias de desenvolvimento. Por que classificar as suas artes por tempo, em vez de técnica como manual ou montagem fotográfica? Porque você pode fazer uma arte manual e ela ser super rápida, super simples de montar um raporte. Como você também pode fazer uma separação ou uma arte com uma montagem fotográfica que leve um tempão de desenvolvimento. Você ter suas artes classificadas por tipo vai lhe ajudar a mesclar os estilos das artes. Assim você garante que não terá em seu acervo apenas artes simples ou só artes complexas. Mas ter muita arte mais elaborada, complexa é bom. Sim, é bom, mas aí você não vai alcançar um volume de produção. Sem contar que as artes mais simples são bem comerciais e ajudam muito o cliente na hora de compor a coleção, criando os composês. Planeje o seu calendário para alcançar a sua meta. Se a sua meta é para alcançar produtividade e qualidade, o seu calendário fará toda a diferença. Geralmente eu planejo o meu mês, mas para começar você pode e vai precisar organizar a sua semana no mínimo. Com o planejamento do seu calendário, você vai conseguir distribuir as quantidades de artes por tipo que vai fazer no seu dia. Exemplo, se você quer desenhar mais ou menos 100 artes por mês, você sabe que vai precisar desenhar uma média de 5 artes por dia. E para conseguir desenhar 5 artes por dia, você vai ter que definir o grau de dificuldades dessas artes por tipo. Uma opção
seria desenhar 4 artes simples e uma média no seu dia. Outra opção, desenhar apenas artes simples e no próximo dia se dedicar a uma arte difícil. Você pode ir compensando conforme suas necessidades. Deixe sua meta visual. Quando traçamos um objetivo, uma meta, apontamos aonde queremos chegar, podemos nos perder quando apenas falamos sobre ela. Corremos o forte risco de apenas falar sobre a meta. A melhor maneira de conseguirmos realizar uma meta é deixá-la visual. Você precisa organizar, traçar seus passos e ter isso de uma maneira que você possa estar constantemente olhando e conferindo para ver se está no caminho e no prazo. E a melhor maneira de fazer isso é com uma planilha. Sim, vamos ter que usar uma planilha. Não precisa ser nada complexo, ela servirá apenas de bússola para a gente não se perder. O importante é que ela seja de fácil acesso para estarmos sempre visualizando. Se para você é mais fácil estar consultando ela no computador, faça no computador. Mas se para você, assim como para mim, é mais fácil ter uma planilha impressa, imprima a sua. O que você tem que ter em mente é que se o dia acabou e você não olhou essa planilha, ela está no lugar errado. E o que você vai precisar ter nessa planilha? Na primeira coluna, você vai preencher a data. Na segunda, o tipo de artes, os níveis de complexidade dessa arte. Na terceira coluna, você vai preencher com a sua referência. Na quarta coluna, o tipo de serviço, se é digital, cilindro, separação. Se quiser também, pode anotar nesse campo se foi uma alteração. E na quinta e última coluna é apenas o campo de cheque, o OK, para saber se você está com esse trabalho finalizado. Para não se perder na meta diária, você já vai deixar preenchido alguns campos dessa planilha. Na coluna Data e na coluna Tipo, você vai distribuir as artes que terem que ser feitas por dia e o tipo delas. No dia X, uma arte tipo Y e outra arte tipo X. E por aí vai. Você vai preencher conforme o seu planejamento. Se você não conseguir cumprir sua meta diária, você pula uma linha, deixa em branco ou vai trabalhando com um atraso. O começo é super desconfortável até você criar o hábito de trabalhar anotando e olhando para suas falhas na meta é punk. Mas não desista, continue fazendo até que esse hábito forçado se incorpore, seja natural na sua rotina de trabalho. Só abrindo um parênteses aqui, não caia na ilusão que você vai conseguir fazer essa organização sem ter uma tabelinha, sem ter uma planilha. As tarefas do dia a dia nos engolem, o dia acaba, rapidamente perdemos o controle e as metas vão para o espaço. Divida o seu tempo. Tenha a hora para começar e terminar uma atividade. Depois que você já tem uma classificação e organização nas suas artes, vai precisar do controle para alcançar as metas. Nesse controle, você vai dividir quantas artes vai fazer por dia e não para por aí. Você pode e deve organizar o tempo que vai fazer cada tarefa. Assim, você terá um controle ainda maior no seu dia. Vou te falar como eu transformei a minha maneira de criar em uma linha de produção. Quando cheguei na meta de 200 artes mês, eu não fiz isso apenas trabalhando no meu horário comercial. E veja bem, eu não estou recomendando que você faça isso. O foco aqui é apenas organizar a sua rotina a tal ponto que você aumente os seus números, a qualidade do seu trabalho de acordo com as suas necessidades. E a maneira que eu consegui chegar a esse número e ainda ter artes manuais foi dividindo o meu dia em duas partes. No primeiro momento, que era das 9 às 16, eu trabalhava apenas no computador. Com as montagens
de artes com rapport, separação. E a partir das 16 horas eu começava a desenhar as artes manuais. E esse era o meu maior problema, no controle de horas. Como eu gosto muito de desenhar, eu ia até de madrugada. No dia seguinte, o mesmo looping, computador, depois artes manuais. Dessa rotina louca, o que devemos tirar é apenas a organização do tempo. Você não precisa e nem deve apenas trabalhar e deixar de viver. O que você precisa é definir horários de realizar as suas tarefas ou estudos. Literalmente marque o horário que vai começar e que vai terminar cada coisa. No primeiro momento, você pode sentir um bom desconforto em parar de fazer um trabalho no computador e saber que ainda tem mais um monte para terminar, por exemplo. Mas é fundamental que você pare se você sabe que a próxima atividade também é muito importante. No meu caso, era importante eu ter as artes manuais, fazia parte do meu desafio, mas eu sempre estava lotada de coisas urgentes para fazer. Se eu fosse levar apenas isso em consideração, não iria conseguir desenhar os manuais nunca, porque artes urgentes tem o tempo todo. Conforme você se acostuma com essa dinâmica e começa a ver os resultados, tudo faz sentido e o desconforto passa e a roda começa a girar e tudo flui. Quando dividimos o tempo, aproveitamos ao máximo o trabalho que estamos fazendo, tanto no computador quanto no manual. Se queremos aumentar a nossa produtividade, todo minuto importa. E nós perdemos muito tempo com coisinhas do nosso dia a dia. Você já analisou sobre quanto tempo você leva para conseguir organizar o seu espaço para desenhar? Eu tenho os meus rituais. Pego os papéis, separo os materiais, arrumo a mesa, a luz. Se a técnica for com água, busco a água. Organizo as referências. A hora que sento para desenhar, vejo que está faltando alguma coisa. Levanto, busco, sento novamente. No computador, a mesma coisa. Olho os e-mails, procuro o trabalho a ser feito. Se o WhatsApp estiver aberto no computador, aí ferrou de vez. O celular toca, eu atendo. Quando o celular está na mão, já dou aquela parada, aquela olhadinha no Insta. E aquilo que era para ser 1 segundo virou 5 minutos. Porque está ali hipnotizada há um tempão no seu celular. E por mais que a gente se vigie, estamos sempre cometendo esses deslizes. Então, quando enfim vamos produzir, quando conseguimos iniciar o trabalho, temos que aproveitar o máximo desse ritmo que entramos. O exemplo das artes manuais é perfeito para isso. Depois de todo o circo armado, tudo organizado, todas as nossas manias e toques ok, entramos no clima da arte e podemos fazer um desenho atrás do outro. Temos apenas que manter a organização das ideias e das artes. Separe com o clips os montinhos de cada arte, de cada estampa. Se for preciso, anote o que você pensou enquanto estava desenhando essa arte e vai para o próximo. Quando você for digitalizar as artes, faça todas ao mesmo tempo. Quando você for criar rapport, faz uma atrás da outra em sequência. Tudo que você puder transformar em linha de produção organizada, faça. Você vai ganhar uma dinâmica preciosa no seu dia. Muitas referências organizadas. Se a sua dúvida é como vou conseguir criar várias artes em sequência, a melhor maneira de fazer isso é ter muitas referências na cabeça e de fácil acesso quando você for criar. Você tem algumas opções para fazer isso. Você pode escolher muito bem quem você vai seguir no seu Insta, Face, Pinterest, ou você terá que parar um tempo só para fazer pesquisa. E a melhor opção é fazer as duas coisas que acabei de falar. Tudo que eu olho, sigo, leio tem que ter um significado, tem que me inspirar, tem que ser útil. Então, sabe aqueles 5 minutos que ficamos paralisados
no celular olhando o Insta, eu estou sempre olhando referências. Mas não basta você olhar as referências. Você tem que guardar essas referências, mas de maneira organizada. Crie pasta e as divida por temas: botânica, insetos, animais, docinhos e por aí vai. Quanto mais organizado você for nas suas referências, mais tempo vai lhe sobrar para criar. Organize os seus arquivos. A organização dos seus arquivos tem que ser impecável. E a melhor maneira de você fazer isso é começar já. Quando você precisar encontrar um arquivo, o seu movimento para encontrá-lo tem que ser automático. Me responda a seguinte pergunta: quantas flores amarelas você acha que vai desenhar na sua vida? Agora imagine a seguinte situação. Você nomeia esse arquivo de flores amarelas. Na sequência do trabalho você tem alterações. Aí você renomeia como Flores Amarelas B. E depois vai ser preciso fazer colorações. Agora você vai renomeá-la com Flores Amarelas B coloração A. Só que tem um outro trabalho para você. E nesse novo trabalho também é de flores amarelas. E agora você nomeia esse arquivo como Flores Amarelas Fofa, alterado 1, 2, 3. Para terminar de fechar com chave de ouro, em alguns meses seu cliente precisa que você reenvie esse arquivo para ele e te passa o nome de flor amarela. E agora, qual é? Faz tempo que você mexeu com esse arquivo e ele não está mais fresquinho na sua memória. Você pode fazer a sua organização da seguinte maneira. Você vai criar uma pasta Trabalhos e não importa o nome da pasta, vai ser a pasta principal. Dentro dessa pasta, cada cliente vai ter sua própria pasta. Dentro dessa pasta do cliente, você vai criar pastas para separar os tipos de trabalho: digital, cilindro, localizadas. E as suas artes vão estar com referências, e as referências que você criar tem que ter uma lógica, porque você vai repetir isso em todos os arquivos. Você pode ter as primeiras letras com as iniciais do nome do cliente, depois pode colocar um D se digitar, um C esse cilindro e um número que vai dar sequência à ordem desses arquivos. Quando você tem isso tudo organizado e com um padrão, você não perde tempo procurando uma arte, você simplesmente segue o caminho e acha ela. Pode parecer bobo, mas isso também vai refletir na sua produtividade. Você tem que colocar energia e atenção aonde realmente importa. E tudo que lhe causar confusão tem que ser eliminado. Organização dentro do seu arquivo. É super importante que você mantenha o seu arquivo organizado. E essa organização começa em você renomear as suas layers ou canais. Se for preciso, você também tem a opção de criar pastinhas formando grupos em suas layers. Você tem que jogar fora todas as layers ou canais que não estão sendo utilizados na arte. Você deixar um monte de fantasmas perdidos dentro do seu arquivo só faz com que seu arquivo fique mais pesado. E ele literalmente fica ocupando espaço, um espaço desnecessário em seu computador. Isso só faz com que seu computador perca desempenho, principalmente se você não tem uma máquina muito forte. Você vai perder tempo esperando seu computador abrir o arquivo, processar as informações, como filtros. Às vezes, uma simples ação como um deslocamento leva um tempo de processamento. Todo esse tempo que você perde esperando sua máquina pensar e pensar vai consumir um tempo valioso que você poderia estar dedicando à sua arte. Outro problema que essas layers sobrando no seu arquivo podem gerar é uma grande confusão quando a sua arte for para as mãos de outro profissional.
Na tentativa de organizar a bagunça, o arte finalista pode acabar jogando fora ou incluindo uma layer que não era para mexer. Então, você precisa deixar o arquivo o mais limpo e organizado possível. Isso também vai te ajudar em casos de alterações. Se você perceber que existem camadas que podem ser unidas, já faça isso. Não está usando a layer? Joga fora. O seu trabalho tem que ficar o mais leve possível. Você pode perceber que todas as dicas que estou lhe passando falam sobre organização. Foi a organização que fez eu alcançar as 200 artes. A organização do meu dia, dos meus materiais, das minhas artes, dos meus arquivos, das minhas pesquisas. Todo esse planejamento e organização de espaço e ideias é o que fará você alcançar a sua meta, seja ela qual for. E acredite, é possível fazer muito mais que 200 artes em um mês. Outro projeto maluco que eu fiz, mas esse não sozinha, foi com meu irmão quando chegamos na marca de 300 artes mês. Claro, em sua maioria artes simples, mas comerciais. A linha de pensamento foi o seguinte: queríamos ver quantas artes meu irmão conseguiria fazer se ele não tivesse que pensar na criação, apenas na execução do processo. Eu passava o briefing com todo o esquema que teria que ter a arte e ele só fazia a arte. E conforme começamos a trabalhar, íamos percebendo tudo que dava para melhorar no processo para escalar ainda mais. O ritmo, para variar, era aquele louco de várias horas, mas como nos outros casos, o foco aqui é nos aprendizados. Conseguimos ver o quanto um desenhista poderia render a mais se ele tivesse todas as informações descritas e organizadas como fizemos. Mas o maior ganho que acredito que tivemos não foi a quantidade de artes alcançadas. O que ganhamos de mais incrível foi a sensação de pensar que fazer 100 artes por mês seria tranquilo, comparando aos números que fizemos. Outro aprendizado que tivemos é que não importava a meta que colocássemos, iríamos encontrar uma maneira de executar. Eu me recordo muito bem quando eu pensava em alcançar a meta de 50, 60 artes no mês. Esse número me soava um grande desafio. Eu não tinha a organização que tenho hoje, era um caminho novo a ser trilhado, a ser desvendado. Organize o seu espaço. Quem ouve me falando tanto em organização pode achar que eu sou uma máquina, mas na verdade eu não sou naturalmente organizada. Eu me mantenho organizada. Meu escritório, por exemplo, tenho que sempre estar parando e colocando tudo no lugar para não virar um caos. Nem te conto sobre o meu guarda-roupa. Mas o meu escritório tem que estar tudo no lugar para que eu não perca tempo procurando meus materiais. Eu tenho que pensar em um material que preciso e levar à mão e já pegar. Assim, a minha dedicação é apenas no desenho, apenas na criação. Como você vai conseguir desenhar um volume maior de arte se tiver que estar levantando o tempo todo procurando seus materiais, suas tintas, seus pincéis? O foco tem que ser a sua arte. Esse comportamento de organização tem que se repetir no seu computador, nas suas referências. Conheça suas ferramentas de trabalho. Um ponto super importante para que você alcance mais produtividade e qualidade é aprender cada vez mais a trabalhar com Photoshop ou com os programas que você utilize. Porque quanto mais você conhece a ferramenta, mais rápido você cria soluções para resolver problemas ou alcançar um determinado resultado. Seja curioso, fuce, teste, tente sempre que possível fazer o seu trabalho de uma maneira diferente. Assim, enquanto trabalha, também estuda. Consistência e persistência. Sei que essa é uma conversa clichê, mas não tem jeito,
tenho que falar. Quanto mais você treina, mais rápido e melhor você fica. Como todo começo, é desconfortável criar hábitos, rotinas, controles, mas você sabe que precisa ser feito para alcançar um determinado resultado. Só tem um jeito para passar as barreiras do desconforto. É com a consistência somada à persistência. Não importa o que você queira fazer, não importa o que você queira aprender. Pode ser desenvolver uma nova técnica artística ou criar um hábito de pesquisar referência todos os dias. Você só vai conseguir se persistir, até que o forçado se torne natural. Crie planilhas e rotinas onde você vai conseguir controlar e se forçar a fazer algo que hoje é travado. Assim você vai conseguir entender ou incorporar um comportamento que deseja. E depois de aprendido ou incorporado, é só passar para o próximo desafio, com consistência e persistência. Organização para qualidade. Pode ser que você tenha o foco em alcançar qualidade no seu trabalho. Criar rotinas e controles também vão te ajudar a alcançar esse objetivo. A organização de tempo, área de trabalho e ideias vão turbinar e aumentar a sua qualidade. Todo o tempo que você economizar mantendo a sua área de trabalho, seu espaço organizado, não vai ter que ficar procurando seus materiais na bagunça, vai fazer com que lhe sobre tempo para a sua arte. A mesma coisa vai funcionar se você organizar a sua mente em relação às suas referências. Vai sobrar mais tempo para a sua arte. E esse tempo que sobra, você pode dedicar a aprender a aperfeiçoar uma nova técnica artística. Exemplo, hoje eu reservei na minha agenda horas para me dedicar a melhorar a minha arte botânica. Eu simplesmente vou precisar parar no horário programado, sentar no meu espaço que está organizado, buscar as minhas referências que já estão numa pasta separada botânica e começar a praticar. Com tudo organizado, tempo, espaço e mente, as coisas são simples assim. Hoje, o meu maior objetivo está em qualidade e não em volume. Trabalho apenas no meu horário comercial, tento fazer as minhas artes no nível médias e difíceis, quando possível as complexas, e consequentemente isso faz com que meus números despenquem. Tudo vai depender da quantidade e do nível das artes que é me passado. Trace um foco, uma meta saudável, seja lá o que for saudável para você. Seja paciente com os resultados e com você. Pode levar um tempo para você conseguir alcançá-los. Mantenha a consistência e o máximo de organização. Transforme o que hoje é forçado em algo natural. Não deu certo esse mês? Veja e entenda os porquês, anote as coisas que lhe atrapalharam, que lhe desviaram do seu caminho e tenta novamente no próximo mês. O mais importante nisso tudo não são os números, ok? O importante e incrível é saber o que você consegue fazer, onde você consegue chegar. O incrível é saber que você é capaz de traçar um plano e não importa o tempo que leve, você vai achar um caminho para chegar no seu objetivo. O incrível é saber que você é capaz. Terão dias que as coisas vão fugir ao seu controle, vão escorrer entre os nossos dedos, escapar das nossas mãos. Mas se você se perder no caminho, é só respirar fundo, rever suas metas e começar tudo de novo. Porque se você sabe onde chegar, com foco, consistência e organização, não tem o que você não consiga realizar. Se esse vídeo lhe gerou curiosidades ou dúvidas, deixe aqui nos comentários. Se você gostou e lhe foi útil, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Até a próxima e boa prática!